aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas, e hoje a gente vai conversar não necessariamente sobre algum livro, quadrinho ou mangá específico, mas sim sobre um personagem. A gente vai bater um papo hoje sobre o Aquaman. Eu vou tentar tirar alguns mitos dele e quem sabe até mesmo preparar vocês para poder assistir o filme que estreia agora, dia 13 de dezembro no Brasil. Se você está vendo depois do filme e fica um pouco curioso para saber quem é o Aquaman e como ele chegou a virar o B10 que é o Momoa, também talvez dê para você entender um pouquinho mais. Bom, antes de eu conversar com vocês sobre os quadrinhos do Aquaman que estão saindo hoje no Brasil pela Panini, que é da saga Renascimento, a gente vai tentar contextualizar um pouquinho do Aquaman, porque existe uma ideia geral do que é o Aquaman e existe o Aquaman dos quadrinhos e dos filmes de modo geral. Para começar a gente entender o Aquaman, é preciso entender um pouco a história dele e principalmente a evolução do papel dele na DC. Ele surgiu em 1941 e, ao contrário dos muitos heróis que a gente viu surgir, ele não teve num primeiro momento uma HQ própria sua. Ele tinha histórias num outro selo da DC e demorou aproximadamente 20 anos para o Aquaman ganhar a sua série própria. Aparecer lá, Aquaman número 1. Então, eu acho que isso já traduz bastante também sobre como a DC durante muitos anos relegou o Aquaman para um personagem quase um herói de segunda linha. Em 1941, que foi mais ou menos durante a Era de Ouro dos quadrinhos, ele surgiu pelas mãos do Paul Norris fazendo a arte e o roteiro ficou a cargo do Mort Weisinger, na More Fun Comics, ou seja, não era um selo próprio. De modo geral, a própria origem do Aquaman nesses quadrinhos era diferente do que a gente tem hoje. Ele não era um filho de Atlante, nem nada do gênero. Ele era filho de 2 humanos, a mãe dele faleceu, o pai dele era um exímio pesquisador dos oceanos, que quando ele encontra a Atlântida, por algum motivo que escapa a minha compreensão, ele treinou o filho dele nas artes secretas de Atlântida e aí o Aquaman surgiu com a habilidade de respirar embaixo d'água, conversar com os peixes, literalmente conversar com os peixes, ele não tinha telepatia nessa época e as histórias eram bem padrão da Era de Ouro, então ele não tinha inimigos, ele enfrentava basicamente nazistas e todas as suas metáforas para o nazismo que tinha naquela época, resgatava submarinos, enfrentava grandes criaturas do mar maligno e por aí vai. Teve uma época, logo após o fim da More Fun Comics, que ele passou a ser um complemento suplementar nos quadrinhos do Superboy, para você ter uma ideia, não era nem do Superman. E ele ficou um bom tempo nessa função também, então ainda nesse mesmo plot, né, de que ele era, na verdade, uma pessoa treinada nas artes de Atlântida e nada muito além disso de desenvolvimento de personagem como a gente conhece. A primeira grande alteração que a gente vai ter foi em 1959, pelas mãos do Robert Bernstein, que fez o roteiro, e a desenhista, a Ramona Frandl. E eles já pensavam no Aquaman mais um pouco como um herói que a gente imagina. E uma característica interessante é que, como eles fizeram essa reformulação em 59, essa série foi de 1959 até mais ou menos 1971. E aí, em 1973, a gente tem o surgimento do desenho dos Super Amigos, que é basicamente o Aquaman que a maioria das pessoas tem na memória. Um personagem secundário, sem grandes poderes, que cavalga golfinhos no oceano. Então, dá pra dizer que apesar dessa primeira grande reformulação que ocorreu ao Aquaman, definiu um pouco do personagem e foi até um pontapé para ele conseguir evoluir, visto que, né, que ele só foi ter a primeira série dele em 1962, o modo como ele foi retratado e como as aventuras dele eram tocadas foi um pouco minimizado para caber dentro dos Super Amigos e se tornou basicamente a chacota que a gente tem em torno do Aquaman, que é reverberada até hoje, inclusive nos próprios quadrinhos e até algumas piadas nos filmes mesmos da DC. A gente tem algumas referências sobre essa faceta de simplesmente o homem que conversa com peixes. Depois de 1971, que foi quando terminou essa fase
do Robert e da Ramona, a gente teve uma série de séries picadas do Aquaman. Então já havia a instituição Aquaman, ele já fazia parte da Liga da Justiça, já era considerado um membro fundador, mas a série dele era sempre iniciada, durava 2, 3 anos, às vezes era cancelada, e aí surgia de novo em outro conglomerado, e assim ele foi tendo várias pequenas séries espaçadas, sem nenhuma grande saga ou qualquer coisa do jeito. Ele estava presente, era um herói que existia. Então a gente chega mais ou menos à inspiração que é o Aquaman do cinema hoje em dia, que foi da década de 90 com o Peter David. E aí a gente tem a figura que é o Aquaman que não tem uma mão, né? Então ele tem um gancho no lugar da mão. Ele é extremamente forte, musculoso, geralmente com o peito descoberto ou cheio de parafernálias, barbudo, cabeludo, parecendo um metaleiro do oceano. Basicamente essa saga é uma das melhores dele, tanto é que o fato dele ter abdicado da mão dele, substituído ela por um gancho, tem toda uma narrativa por trás, não foi apenas um redesign. A gente tem já o Aquaman, que já é um pouco mais conhecido da gente. Então, algumas das coisas que a gente já considera canon, a gente já tem aí um pouco mais segmentada nessa saga dos anos 90, né? E também uma reformulação para tornar o personagem mais másculo, mais homão. Eles realmente empoderam o Aquaman de poderes que ele consiga bater de frente com a Liga da Justiça, com o Superman, e faça ele ser temido também pelo Batman. Curiosamente, essa saga dos anos que foi de 90 até 2001 é o Aquaman que inspirou o Aquaman da série animada, que também era loiro, barbudo e tudo mais. Depois de tudo isso, né, a gente teve alguns outros recontos, picadinhas dele depois de 2001. E aí a gente chegou nos Novos 52, que durou de 2011 a 2016. Foi uma série muito aclamada porque ela rebootou completamente o seu universo. Então a gente teve novas origens, a gente teve novas personalidades para alguns personagens, que foi bastante bem-vindo. E um desses personagens agraciados aí com uma série própria e bem desenvolvida foi o Aquaman. A gente já tem nessa série dos 952 o Aquaman como um rei, então ele tem um papel maior dentro da Liga da Justiça, seus poderes são muito mais desenvolvidos, né, nos 952, até mesmo em vários trechos é recontado que ele não conversa com peixes, na verdade ele controla esses peixes através dos seus poderes mentais. Ele consegue inclusive utilizar esses poderes mentais que atingem direto o cerebelo de algumas pessoas que têm a mentalidade mais fraca, e ele é um personagem que consegue bater de frente com o Aquaman. Ele já vem tendo essa característica de um homem tão forte quanto o Superman desde os anos 90, mas isso se segmenta bastante nos Novos 52 para os novos leitores dele, e também para quem é um leitor mais antigo é muito interessante ver a DC dando um papel de destaque para o Aquaman, dando para o Aquaman um papel aí de quase como se fosse o antagonista do Superman. Terminados os 952, finalmente a gente chegou na saga Renascimento. Eu não sinto que é um renascimento porque basicamente é o Aquaman dos 952 em novas aventuras. Sobre a saga Renascimento, bem, ela tem roteiro do Dan Abnett e é desenhado a 3 mãos pelo Scott Eaton, o Brad Walker e o Philip Brown. Aqui no Brasil a gente já tem 4 edições publicadas nesse formatão de 164 páginas pela Panini. Eu particularmente fico bem chateado porque o preço tem variado. Então ela começou a R$ 22,90, aí teve uma edição a R$ 21,90 e aí voltou para R$ 22,90. Então essa flutuação acaba pegando o leitor um pouco desprevenido quando ele vai à banca. E eu não gosto, eu gosto quando quer aumentar, aumenta de uma vez, quer diminuir, diminui de uma vez. Eu acho que a flutuação nunca é interessante para quando você vai na banca e tem uma surpresa. Mas, de modo geral, sobre a história. A gente tem já segmentado quem é o Aquaman, e a saga Renascimento vai estar focando nessas 4 primeiras edições muito mais no papel de rei e diplomata do Aquaman, né, do Arthur, do que necessariamente o papel dele como herói ou algo assim.
Ele faz o heroísmo dele? Faz, mas como é uma história focada nele, a gente tem muito mais ele defendendo a Atlântica, tendo que lidar com uma série de tramóias dos súditos que não vêm tão bem por ele ser meio humano. Ele tem ameaças das profundezas, ele tem outros povos que não os Atlantes para governar. Então tem essas pequenas coisinhas que são bastante interessantes. Eu gosto muito do primeiro arco, que é um arco em que a Atlântida entra em guerra com os Estados Unidos. Os diálogos do Arthur com o presidente são muito interessantes. Levanta bastante algumas questões de que os super-heróis muitas vezes têm um papel social no mundo em que eles habitam. Então isso tudo deve ser levado em consideração. E quanto o Arthur... na verdade, acho que essa é uma característica bem interessante do Aquaman desde o início. O Super-Homem é só o Super-Homem. O Batman só precisa esconder a identidade dele de homem riquinho mimado. O Lanterna Verde, basicamente ele é só o Lanterna Verde. Já o Aquaman não, ele precisa se dividir entre várias funções. Então a gente teve a figura do Aquaman paterno, então ele teve um filho na história, ele é rei, então ele precisa lidar com diplomacia, ele precisa lidar com questões de Estado, ele tem o papel dele de herói, até mesmo ele usa muito o papel dele de herói como uma moeda de troca para como as pessoas veem a Atlântida, e ele tem essa divisão entre ser um homem da superfície, né, meio Atlante, meio humano, que coloca ele também em xeque com relação a como ele se vê e a como ele toca a vida dele de modo geral. E ele tem uma relação muito saudável com a Mera, sempre teve uma relação muito saudável com a Mera. E ela é engraçado, o Aquaman e a Mera provavelmente são o casal mais poderoso dos quadrinhos, porque eles realmente são casados, eles já tiveram filhos, todos os reboots eles continuam sendo namorados, e se eu não me engano, nos 952 a Mera deu uma surra na Mulher Maravilha e em vários membros da Liga da Justiça. Ela é extremamente poderosa. Então a gente tem essa ambivalência dentro dos quadrinhos do Aquaman, e é muito engraçado que a própria DC está ressaltando isso no filme dela. Ela escalou o Momoa, que é um homem gigantesco, e ela está tentando trazer isso à tona, não sei se para se parear com o que ela está fazendo com os quadrinhos, mas também para tentar limpar um pouco essa história do Aquaman. É muito engraçado que a DC está sabendo utilizar esse passado estranho do Aquaman para escrever uma história nova, para escrever algo aí que vai ter um certo peso. Eu não sei se todos os poderes do Aquaman vão ser embasados no filme, então eu queria só dar uma leve pincelada pra gente ter uma noção mais ou menos. Além dele ser tão forte quanto o Superman, super resistente, porque ele consegue chegar até as profundezas do oceano, ter telepatia, ele tem um leve controle sobre as águas, quando ele está em posse do tridente, ele consegue desfazer magias, lançar raios com o tridente, controlar maiores porções do mar, inclusive invocando tsunamis. É muito importante que todas as criaturas do mar abissal ele consegue invocar, então ele consegue invocar crustáceos gigantes e criaturas incrivelmente horrendas que mais parece Godzilla. Então ele tem essa série de poderes bastante curiosa que faz ele ser um inimigo bastante temível para quem é da superfície e um herói bastante poderoso que bate de frente aí com o Superman. Uma das grandes questões nos quadrinhos do Aquaman é referente ao arqui-inimigo dele, que é o Arraia Negro, e se eu não me engano ele vai aparecer no filme, e o Arraia Negro basicamente é uma pessoa buscando vingança. Eu não vou tentar dar tantos spoilers, mas o Aquaman e o Arraia Negro têm uma longa história juntos, e um sempre tenta ferrar com a vida do outro, basicamente, por causa dessa história que os dois têm em conjunto. Curiosamente, os diálogos do Arraia Negro são muito interessantes, principalmente nas partes em que ele está dialogando com o Aquaman, em algum combate, em alguma coisa. Eles fogem um pouco do clichê de eu vou te matar, eu vou te prender. Não, tem todo, na realidade, um certo dilema moral em que eles questionam as ações uns dos outros, e o Arraia Negro tenta mostrar pro Aquaman, você me chama de criminoso, mas olha isso que você fez. Então eu acho sempre interessante os diálogos dos dois para levantar um pouco dessas questões
de até onde você vai para ser um herói e até onde isso torna alguém vilão. O Arraia Negro sabe levantar bem essas questões, mas no fim é herói mocinho como qualquer quadrinho de super-herói. Essa edição aqui da Panini, ela já tem 4 edições lançadas, ela tem 164 páginas e o preço, eu vou falar o mais alto, que foi o que teve mais edições com esse valor, é de R$ 22,90. A Panini é fácil de achar nas bancas ainda, então é bem tranquilo. E eu recomendo fortemente, eu gosto, é um dos poucos quadrinhos da DC que eu gosto realmente de ler, continuo comprando no caso. E eu acho que se você assistir o filme e gostar do filme, muito provavelmente você vai gostar desse arco atual do Aquaman, mesmo que não seja o Aquaman barbudo e cabelo. Apesar de que eu acho que talvez, dependendo do sucesso do filme, eles tragam esse visual de volta pro herói. Bom, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados e clicar aqui na bolinha do lado para se inscrever. De mais a mais é isso, um beijo grande e tchau!